Olá, queridos. O tema de hoje é sobre o dízimo, ou melhor, é o dízimo. Vamos aprender nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, nesse vídeo que você irá assistir comigo até o final, o conceito de o que é o dízimo. Por que algumas igrejas dão o dízimo e outras não? Porque algumas denominações dão o dízimo, oferta, e outras não. Se o evangelho é o mesmo, o evangelho de Cristo, e por que algumas têm essas divergências e outras não? Alguma certa pessoa, uma vez, eu já tinha até esquecido, me fez essa pergunta, o que eu achava de algumas igrejas dar o dízimo, ofertar, e outras não. Eu não sei o que foi que no dia que eu respondi para essa pessoa, que eu até acabei esquecendo. Certo? Não sei se eu dei a resposta para essa pessoa. E já teve também algum comentário de um inscrito meu aqui no canal me perguntando de qual lado eu estou. Naqueles que dizimam ou naqueles que não dizimam, certo? E aí eu resolvi aqui trazer esse vídeo baseado na pergunta dessa pessoa que mandou comentário e baseado no que a pessoa, acho que anos atrás aí me fez essa pergunta também, em relação sobre o dízimo. Você ficará sabendo aqui a minha opinião e em relação ao dízimo, se é obrigatório dizimar, ofertar, hoje, atualmente, nas igrejas ou não, tá bom? Mas para isso, para você saber, ficar ligado em qual lado eu estou, você precisa aqui assistir esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, deixe o seu inscrito aí, como está aparecendo aí na tela aí, Apologeta Zé Filho Carvalho. Deixe o seu like, ajuda aqui demais o canal quando eu postar mais conteúdos aqui, né? E acione o sininho de notificação. É de graça, não paga nada, tá bom? E eu quero chegar, gente, a 500 inscritos, 1000 inscritos e assim sucessivamente. Porque sabemos que é muito complicado, difícil, anexo de fazer vídeo aqui, depois a gente está editando para poder passar essas informações, o que a gente acha, o que a gente pensa em relação a esses assuntos tão polêmicos. Polêmico para mim não, né? Mas para aquelas pessoas que acham tão polêmico, a gente falar se Deus existe, se a gente falar aqui do dízimo, se a gente falar aqui das outras coisas, né? Aqui já vemos sempre abordando aqui nesse canal temas muito importantes que mexem com a nossa fé. Para não ficarmos aqui somente nas minhas palavras, vamos ao nos que interessa. Quero que você, que se estiver com alguma Bíblia aberta aí, já acompanhe aí que eu posso até citar aqui algumas passagens, quanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Se é obrigatório ou não dar o dízimo. Em primeiro lugar, para deixar bem claro aqui, é sempre bom ressaltar que Jesus não aboliu o Antigo Testamento e muito menos o dízimo. Só que o que acontece hoje no meio evangélico é o seguinte: muitas das igrejas fazem estelionato e engano, aproveitando o dízimo e das ofertas, a palavra de Deus, para enganar as pessoas. Principalmente alguns livros, textos isolados do Antigo Testamento, como Malaquias e alguns entre outros, que a gente vai entrar aqui nesse assunto, nesse vídeo. E para dizer até hoje que o dízimo é obrigatório. Ah, Zé Filho, mas será tu dizima sim ou não? Sim. E sabe por que eu dizimo? Eu vou deixar o conceito aqui do dízimo, por que eu dizimo e por que eu entendo que dizimar faz bom para mim. Se dizimar não faz bom para você, não dê, porque o apóstolo Paulo disse, não dê com tristeza, não dê com raiva, não dê por obrigação. Mas se você sentir no seu coração que dê, se você pode, tá? Então, se eu posso, eu dou, eu contribuo com a alegria de todo o coração, que é assim que eu entendo. Agora uma coisa eu lhe digo, meu querido,
Eu sinto muito em dizer se tem pessoas e se tem igrejas que pensam assim, que o dízimo é uma obrigação, ou se ainda não entendeu ou entendeu que a graça, ou está usando de engano, de estelionato, a Bíblia, para enganar os seus membros, aí já é uma lástima, é uma tristeza, né? Porque essa pessoa não aprendeu completamente o que significa o Evangelho de Cristo, genuíno de Cristo. Sabemos que, olhando para a Bíblia e todo o seu contexto, o Antigo Testamento, a gente viu que a única tribo que não recebia, que não teve herança nem terras, foi a tribo de Levi, certo? Que é onde surgiu os sacerdotes, os levitas e de Arão. A tribo de Levi era designado para serviço, a serviço do tabernáculo e no templo, e que era a única tribo, foi a única tribo, que é a tribo de Levi, que não recebeu terras, heranças como as outras tribos de Israel. Entretanto, o dízimo das outras tribos, era a sua fonte de sustento. Então isso era irrecusável. Era mais do que uma obrigação. Obrigação no sentido bom, certo? Porque as pessoas não tinham como. Aliás, essa tribo de Levi não tinha como se sustentar, a não ser pelos bens, né? Pelos 10% ali que as pessoas davam para o templo de Deus, que era a tribo de Levi que cuidava da obra de Deus. Então, é muito bom pensarmos nessa condição aí do dízimo, nesse conceito do dízimo. Aí entendemos que na Bíblia o dízimo, certo? É a 10ª parte dos bens que cada família produzia, né, antigamente, que era ofertada a Deus em sinal de gratidão. E por que nós não podemos fazer isso, certo? Por que nós não podemos fazer isso? No mundo que a gente vive, é muito complicado a gente falar dessa questão, porque as pessoas pegam o erro de um, pegam o erro de outro, para criticar, para dizer que está errado, certo? Mas as pessoas não procuram entender, pesquisar, examinar e fundo qual foi a sua história do dízimo, qual é o conceito do dízimo, certo? E naquela época, cada família entregava aos sacerdotes 10% dos produtos da terra para a manutenção do templo, para a manutenção do tabernáculo e dos serviços religiosos, né? Como eu já falei, em Neemias você vai ver Neemias capítulo 10, versículo 38 ao 39. Mas antes da lei, a gente já reconhecia que isso não é só pela lei. Em Gênesis capítulo 14 e no versículo 20, a gente viu lá que Abraão, antes da lei, estou falando antes da lei, Abraão reconheceu, por reconhecimento de Abraão, perante o sacerdote Melquisedeque, representante de Deus, naquela época, como gratidão, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, como diz Gênesis capítulo 14, versículo 20. É bom entendermos essa questão. Já em Malaquias capítulo 3 e o versículo 10, algumas das pessoas naquela época, como diz o profeta Malaquias, estava fazendo estelionato ou estava enganando as pessoas. Né? Pessoas estavam roubando de Deus. Roubando de Deus em que sentido? Porque naquela época as pessoas tinham que ter noção de ajudar a obra de Deus, de cooperar para abençoar os irmãos que faziam a obra de Deus, tipo, por exemplo, a tribo de Levi. E aí as pessoas estavam tirando dos seus bens, não estavam dando mais para a obra de Deus, não estavam ajudando mais os irmãos. E aí foi que alguns se levantou para perguntar o seguinte:
Senhor, em que te roubamos? Aí, através do profeta Malaquias, Deus usa ele para dizer o seguinte: nos dízimos e nas ofertas. Aí alguns pastores líderes religiosos utilizam hoje esta passagem de Malaquias, capítulo 3, versículo adiante aí, o 10, que é mais interessante, em que ele diz, né, te roubamos nos dízimos e nas ofertas. E aí alguns leigos, pessoas que não têm um conhecimento básico, literal das Escrituras Sagradas, acreditam e acabam caindo nesse engano, certo? Então é muito bom a gente pesquisar e entender melhor o conceito do dízimo, e não só dízimo, outras questões também da Bíblia, para a gente poder viver melhor. E para que a gente está fazendo isso, tá? A gente tem que saber isso. Então já tinha gente fazendo o uso do dízimo para outras coisas. Por isso que chegam até uns perguntarem em que eles haviam de roubar o Senhor. Aí o Senhor fala que é nos dízimos e nas ofertas. É obrigado dar o 10%. A palavra de Deus, queridos, nos convida em especial no Antigo Testamento a dar 10%. Porém, não significa que o Novo Testamento aboliu você contribuir com os 10%. Não. Dê se você pode. Dê se você está querendo dar o dízimo. Se o seu coração entendeu que você deve dar, dê. Então, por isso que não julgue quem dê. Não critique quem dê. Se a pessoa entendeu, se a pessoa quer dar um dízimo, para que você fique intrometendo na vida do cristão, queridos? Então, mas você vai dar o dízimo àquele pastor que rouba. Esse pastor vai ter, meu amigo, vai ter complicações com Deus, não é com você. Porque você entendeu que você está querendo ajudar por pagar um aluguel, por pagar uma luz, por pagar a água. Então, é manutenção do templo, da igreja. Então, isso, Jesus não aboliu a prática do dízimo, certo? Muito pelo contrário, ele cumpriu. E ele não deu essa ordenança de que você não tem que dar o dízimo, você não tem que dar a oferta, né? As pessoas complicam, aí fica complicado de a gente ensinar algo que as pessoas querem, estão julgando aí, colocando polêmica em tudo. Então, para mim, não existe complicação, problema nenhum em eu dizimar, em ofertar na casa do Senhor, na casa do tesouro. Não tem problema nenhum. Eu me sinto feliz, eu me sinto honrado por Deus, por eu dar o dízimo, certo? Então, para alguns, infelizmente, acham errado, mas eu não acho, porque eu já li todo o contexto bíblico, literalmente, né? Então, eu entendo assim. O problema é que uns utilizam da fé, o problema é que uns utilizam a fé das pessoas para arrecadar dinheiro delas, inclusive dizendo, não pague o aluguel, não pague o seu aluguel, não pague suas faturas, seus talões, dê o seu aluguel. Aliás, deva o seu aluguel, mas dê o dízimo. Isso eu sou completamente contra. Esses que dizem assim, completamente contra. Só para você ter uma noção, o que Jesus disse em Mateus 23, se fosse assim, isso não é o Evangelho de Cristo. Porque essas pessoas fazem estelionato do dízimo, da palavra de Deus, enganando as pessoas para arrecadar dinheiro para os seus bens, para encher os seus bolsos. Existe sim igreja dessa maneira, assim como existe também igreja que não faz isso, certo? Vejamos que no Novo Testamento, Jesus não proibiu a prática, o uso do dízimo. Jesus, em hipótese alguma. Se alguns pregam, se alguns dizem, Jesus aboliu. Não, Jesus não está dizendo lá explicitamente Jesus aboliu o dízimo, muito pelo contrário. Mas também não tornou uma obrigação. Jesus também não tornou uma obrigação, uma obrigatoriedade da pessoa estar ali, dar os 10%. É como eu falei, se você tem condição, se você dá, se você entende, se você entendeu, se você pode, dê com o coração alegre, com alegria, não com tristeza. Então, para nós cristãos que vivemos perante a graça de Deus, é muito entender sobre isso,
tá? Que Deus sempre nos deu o livre-arbítrio para entender como que é a Bíblia, certo? Então, o fardo de Deus sempre é leve, suave para nós vivermos. Então, Deus nunca fez algo, nunca nos deu para a gente fazer com obrigação. Deus sempre nos deu, tal que Deus livre-arbítrio. Agora, o que Jesus fez foi criticar os fariseus. Criticar os fariseus porque eles estavam utilizando o dízimo ali, por enfatizarem o dízimo, certo? Em detrimento de outras práticas importantes que poderiam praticar. E os fariseus não praticavam, por isso Jesus criticou os fariseus por isso, por essas ações dele. Como a justiça, a misericórdia, que os fariseus não estavam praticando para com as pessoas. E isso era muito importante também. Então, os fariseus tinham que mostrar que o coração, que a motivação era cruciais para a vida das pessoas. Eram cruciais e não somente o dízimo. E os fariseus gostavam de se mostrar. Eu dou meu dízimo direitinho, 10% ali, enfim. Eu faço jejum, oração, enfim. Assim é que acontece. Tem muitas pessoas que querem ser crentão, muitas pessoas que querem pregar aqui dali e não vivem aqui dali. E deixando outras práticas muito mais importantes para trás. Então é isso que Jesus queria ressaltar e trazer para nós cristãos, nossos tempos de hoje. E o apóstolo Paulo, na carta paulina de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele vai dizer que é um dos conhecidos para nós hoje. Então, algumas igrejas hoje, eu posso até citar algumas sem demagogia nenhuma, sem criticação nenhuma, que eu acho até lindo, que se eu não me engano, é a Congregação Cristã do Brasil, CCB, que eles não dão dízimo, Os irmãos lá se reúnem, se cooperam e juntam ali, cooperam na igreja e ajudam os irmãos. Então, isso é uma forma bonita. Então, não criticando também aqueles que dão o dízimo. É muito bom entendermos porque cada denominação, cada igreja tem a sua doutrina e cada um segue conforme o que está ali entendendo. Então, isso é muito bom. O que nós temos que fazer, irmãos, é se reunir a todos e pegar a palavra de Deus. Se você entende assim, pratique assim. Se você entende dessa maneira, faça dessa maneira, mas que sabemos que a palavra de Deus é a única, certo? Então, sabemos que no dia final vai ter um determinado tempo que todos nós vamos prestar conta com Deus, ou não. Mas é muito bom entendermos a realeza e a nitidação que a palavra de Deus sempre é bom a gente entender conforme do jeito que ela é. Tá? A Bíblia própria, ela vai nos explicar. A Bíblia própria vai nos revelar. Então não adianta querer colocar aqui coisa aqui que não está escrita aqui. Porque a nossa interpretação às vezes pode ser falha, mas a palavra de Deus não falha, tá bom? Então, querido, se esse vídeo te ajudou até aqui a te esclarecer melhor sobre o dízimo e qual a posição em que se encontra o dízimo hoje em nossos tempos atuais, deixe o seu like, seu joinha, se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para receber mais conteúdos e vídeos como esse que aqui estou postando diretamente, tá? Ajuda esse canal aí a crescer. Então, conto com a força, com a ajuda de cada um de vocês, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários logo abaixo. Deus abençoe e forte abraço para cada um de vocês que assistiu o vídeo. Até mais.